está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, muito bem, muito boa noite a você ligado na internet, no YouTube e na web de modo geral. Você do Brasil e você do mundo inteiro. Ligado no YouTube no programa dos Antenados na Jogada, que começa hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. E, claro, hoje tem coisa pra caramba. Além dos jogos de ontem que abriram a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem os jogos que complementam a rodada hoje. O Mengão joga, o Mengão encerra a rodada hoje e tem chance de G4, minha gente. Pois é, os resultados favoreceram. O Atlético Paranaense empatou com o Figueirense e também o São Paulo tomou uma piaba do Santos, 3-0 o Santos na Vila Belmiro. Então isso significa o quê? Que se o Flamengo ganhar qualquer vitória simples hoje no Maracanã contra a Raposa, o Flamengo reassume uma posição no G4 depois de 11 anos. Lembrando no Salvador Rangel que o Flamengo, a última posição, a última vez, a última rodada que o Flamengo esteve entre os 4 primeiros da Série A foi na última rodada, na 38ª, em 2011, quando se classificou para a Libertadores de 2012. Então, muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é muito, muito mais do que bom para Dedéu. E Salvador, Flusão empatou ontem, Salvador. Foi, David. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá roubando. Tá esperto, né? Já aí, Lucas, aqui, perdeu, hein? Sempre lembrando aqui o que o Lucas Haddad fala. Então, e também aos nossos amigos do YouTube também, um abraço para todos vocês aí que estão sempre antenados na jogada. Infelizmente, David, o Fluminense ontem empatou. E eu estava até falando com o Lucas Haddad aqui agora há pouco, depois daquelas substituições que foram feitas, o Flamengo recuou. Não, o Flamengo não, né? O Flamengo não, Salvador. O Flamengo joga logo mais. O Fluminense recuou e daí por diante não conseguiu mais fazer os ataques que deveriam serem feitos. Pois é, então a gente vai discutir sobre isso ao longo do programa e também, é claro, muitas notícias. Finalmente assinada, formalizada a Liga Sul Minas Rio, entre os clubes, 13 clubes grandes e médios aí do futebol brasileiro, e agora só falta formalizar o campeonato, a Copa Rio Sul Minas no ano que vem. Flamengo e Fluminense estão dentro. E aí, muita coisa, tem até escândalo lá de desvio lá de loteria esportiva, que o Edilson, Capetinha, ex-Capetinha, ex-atacante, estaria envolvido. Então, para falar sobre isso e dar os destaques dele também, eu convido pela primeira vez a participar do programa hoje o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David, boa noite, Salvador Rangel, e boa tarde, boa noite, bom dia. Agora eu aqui, né, pegando de Salvador Rangel. Na verdade é o contrário, mas tudo bem. Eu sei, né? Mas agora, hoje, o Salvador foi primeiro que eu aqui, falando boa tarde, bom dia e boa noite, que a gente não sabe o horário que você ouviu o programa. David, já começo aqui dizendo que Sheik é liberado em Cara o Cruzeiro. Isso é uma notícia um tanto polêmica. Boa para o Flamengo, boa para o espetáculo. Ótima para o Flamengo, para o clube. Eu tô pegando o viés do elenco, do time do Flamengo. Do espetáculo, exatamente, também da torcida do Flamengo, que quer o seu time mais forte, né? Mas também, por outro lado, é uma notícia. Se um jogo já tinha sido pouco, né, de punição... Nenhum jogo, então, é um absurdo. Na verdade, é porque, como conseguiu o efeito suspensivo e vai ser rejulgado no pleno do STJD, isso acontece o quê? A pena pode ser diminuída, mantida ou aumentada. Tem essa chance também, Lucas. Pois é. E aí, destacando também, pode ser aumentada. Eu concordo com você. Paulo Schmidt também recorreu da decisão de um jogo, ele achou pouco, e também recorreu, só que ele, no caso, quer aumentar a pena. Já o Flamengo quer diminuir, ou seja, quer acabar com a pena. E vamos ser honestos, o Paulo Schmidt, ele está correto nesse caso, se a gente for pegar o que aconteceu com outros jogadores.
No caso aqui, David, também destaco a vitória do Vasco. O Vasco venceu finalmente. Gol de Leandrão, meu amigo. Gol de quem tá com confiança. Você percebe que o Leandrão chegou, um jogador novo é bom às vezes por causa disso. Eu achei que você fosse dar o destaque do Vasco logo de primeira, Lucas. Eu guardei pra você. Eu dei o destaque do Sheik porque foi uma coisa de agora. Porque o negócio do Vasco foi uma coisa assim, né? A comoção do gol, a comoção do apito final da partida foi uma coisa assim tocante, né, Lucas? Perfeito. E agora o Vasco tá 11 pontos de sair da zona de rebaixamento. O que é coisa pra caramba. Mas poderia ser pior. Poderia ser melhor. Ainda pode ser pior. Pode ser 12, pode voltar a 12 se o Goiás vencer o Sport hoje. Lembra que eu falei que os times que estão em decadência são a Ponte Preta e o Sport Fluminense? Claro. Pois é, o Goiás vai enfrentar um desses, que é o Sport. O Curitiba enfrentou o Fluminense, não conseguiu vencer. O Fluminense, por sinal, parece que se encontrou de novo. E o Vasco venceu a Ponte. Estava em franca decadência, fora de casa. Tudo que eu pensei ontem pelo viés positivo do Vasco deu certo, lembra? Deu certo, sim. E agora, a gente projetava ontem que o Vasco precisava vencer 11 de 15 jogos, agora precisa vencer 10 de 14. Perfeito. Ou seja, tá na briga ainda, né, Lucas? As chances matemáticas ainda persistem. É como diz o ditado, enquanto houver vida, viverei. Exato. Eu conversava até com a minha mãe a respeito disso, a gente vendo o jogo do Vasco. Exatamente. A gente vendo o jogo do Vasco, ele jantando, ela falava comigo a respeito. Eu falei pra ela, o Vasco precisa vencer agora 10 de 14, né? Ela, impossível. Eu falei, impossível se fosse vencer 14 de 10. Aí seria impossível, exatamente. Né? Mas como é 10 de 14... Exatamente, 14 de 10 não dá. Agora 10 de 14 é muito difícil. Eu duvido até que os times do G4 façam isso. Mas... vai saber, o Vasco já perdeu tantos jogos assim por detalhes, por coisas assim que a gente pode até admitir como o azar. Por que não o futebol dessa vez não pode ser generoso com o Vasco? O futebol é generoso também, para quem faz besteira, como também pune quem às vezes faz a coisa certa. Vamos ver agora o que o futebol vai reservar pra gente, o que é muito difícil também, não deixa de ser difícil, a situação é muito complicada, 11 pontos realmente não é qualquer clube que tira, não é qualquer elenco, entendeu? E... voltando aqui ao assunto, já que eu falei do outro adversário do Vasco, direto, que é o Curitiba, que empatou com o Fluminense, ontem merecia perder. O Fluminense merecia a vitória, uma vitória que ou ajudaria o Vasco, tá? E agora o Fluminense tem que acertar a casa, porque, David, você lembra que eu falava que existia um racha, brigas internas no Fluminense? Lembro sim. Finalmente a grande imprensa acordou para isso. Ou seja, a gente falava isso muito antes da grande imprensa falar isso? Exatamente. Hoje já foi cogitado, para jornalistas, Flu esconde algo nos bastidores. Só agora, né, seu André Rizek, você foi afirmar isso? Isso aí já vinha desde o jogo do Galo, e isso foi claro no jogo contra o Flamengo, que 4 foram barrados. Pois é. Comentaremos mais em breve e sobre o jogo em si. Sobre o jogo em si, que o Lucas Haddad, comentarista da Verdade, já achou que o Fluminense merecia ter ganho o jogo, né? Merecia, assim... quando eu falo merecia, foi outro time em relação que jogou contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Atlético nem tanto, mas contra o Corinthians e o Flamengo foi outra coisa, outra história. E, sendo sincero, aquela velha máxima, aquela velha coisa que o Fluminense está sendo vítima da sua inexperiência. Jogadores que são muito novatos, jogadores que não têm ainda o tino de decidir uma partida, que não percebem a hora de matar um jogo. Vítima... do espírito jovem, do espírito juvenil, né, Lucas? Exatamente, do espírito de garotear. Ontem até Gum garoteou. Então, com 8 minutos de programa, já deveríamos ter ido. Então, vamos para o primeiro intervalo, rapidinho. Aqui no programa dos Antenados na Jogada, você não perde nada, porque nós torcemos sem parar. Salvador Rangel, voltamos em instantes. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro.
Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Pois é, e voltamos com a sensação do rádio esportivo brasileiro, com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro, e vamos falar direto. Salvador Rangel saiu, e com toda a humildade do mundo, com toda a modéstia do mundo, eu acertei o placar. E foi do jeito que você disse, um parto. Foi praticamente isso, né? Sendo que a Ponte Preta até no finalzinho teve chance de empatar a partida. Bola aérea, bola aérea, bola aérea, viva a bola aérea e viva o Vasco da Gama, Salvador! Agora sim dá orgulho de ouvir esse violino com essa batidinha, dá orgulho de ouvir essa melodia do hino do Gigante da Colina. Não dá não, Lucas? Claro que dá, David, claro que dá. E aí eu quero destacar aqui 2 pontos positivos que você falou, porque a Ponte Preta na velha e boa bola aérea, bola aérea, bola aérea. É o que eu falo, anular a bola aérea, você praticamente anula a jogada de 95% dos clubes da Série A. E da Série B também. Isso aí mais ainda. Assim, eu acho que hoje, times que não dependem só de bola aérea, eu vejo o Corinthians, o Atlético Mineiro principalmente, e o Flamengo começou a ser um time arteiro, um time ali de malícia, de toque de bola, de triangulações. O Grêmio, vez ou outra, apela também, mas também é um time que fabrica bem suas jogadas, cria bem suas jogadas. Agora, de resto, o Vascão é isso. Se o Vascão conseguir anular a bola aérea, ele tem 90% de garantia ali na defesa. Eu falo assim porque todo gol vem de falha, vem de um chuveiro, vem de uma forçação de barra com a bola aérea. E meu segundo ponto positivo, David, sabe quantos cartões o Vasco levou no jogo inteiro? Peraí, deixa eu pensar. Muitos ou poucos? Apenas um, vou logo dizer. Então você nem deixou dúvida. Nem deixei dúvida. Deixou, já não teve nem que Salvador botar música de mistério. Herrera foi o único jogador do Vasco a levar um cartão amarelo. Sabe quantos da Ponte levaram, David? Me diga você agora. 4 jogadores levaram, na verdade 3, porque o Diego Oliveira levou 2 e ele levou o vermelho. Aí eu pergunto, não vale a pena você jogar o jogo mais centrado do que ficar desesperado? Quem foi o jogador do Vasco que levou o cartão amarelo? Só o Herrera, que é atacante. Só o Herrera, que é atacante, nem zagueiro, nem lateral, nem nada. Bolhufas. E aí o Diego Oliveira, que é atacante da Ponte Preta, se eu não me engano, é o Diego Oliveira, né, que é o atacante? Diego Oliveira. Perfeito. Foi ele que foi expulso, isso aos 13 do segundo tempo. E aí, meu querido, eu falo pra você, se tem uma formação nova, jogadores novos, um elenco que tá agora querendo se afirmar, e aí você fica com um a mais, dá pra acreditar ou não dá? Lógico que dá. Pois é, Vascão acreditou e o Leandrão aos 29 fez o gol da vitória, que é uma coisa que é maravilhosa, é a forma que ele bate na bola. Belíssimo gol. Aquela chapa ali tirando, botando no canto do goleiro, a curva pra dentro do gol, não saindo, mas entrando, né? E aliás, a forma de bater na bola, até a gente vai precipitar um pouco aqui, mas lembrou até um pouco o gol que o Marcos Júnior fez do Fluminense, também não lembrou? Perfeito, lembrou. Aquela bola com curva, assim, no cantinho de chapa. Com tranquilidade, sem afobação. Você vê que o Leandrão, uma coisa que a gente percebeu no jogo contra o Atlético, ele não tá nesse espírito de desespero do Vasco. Ele tá jogando ainda, a perna não treme, não pipoca no pé dele a bola. Ele tá calmo, ele tá seguro. Ele não se contaminou por esse astral maléfico de pressão do Vasco da Gama. E ele que não é nenhum virtuoso, é um jogador até certo ponto grosso, mas mesmo assim consegue impor um ritmo e consegue impor o seu futebol, que é o seu futebol mais de trombada e tal, de finalização, mas que conseguiu fazer ainda assim um belo gol de fora da área, né, Lucas? Pois é, e uma coisa engraçada, David, é que o Vasco finalizou menos do que normalmente ele finaliza, tá? Ele, se você comparar contra o Figueirense, se você comparar contra... Não, se você comparar contra o próprio Curitiba, que ele foi mais agudo, se você comparar com o Joinville, nem tanto. O Joinville foi um jogo igual, poucas chances para os dois lados. O Vasco poderia ter vencido com um gol de uma chance do Herrera e o Joinville poderia ter feito com o Kempis. Mas se você comparar, agora o Vasco foi eficiente. Ele não foi aquele time assim que azar, deu azar pra caramba, porque perdeu gol pra caramba e tomou gol no final. De modo algum. A chance que ele teve, ele aproveitou bem, entendeu? O Leandrão, ele deu um arremate seguro, você viu que ele teve mais espaço ali, e aí é isso, você vê quando o jogador procura espaço, que ele não tá desesperado, que ele não se precipita, você vê que a coisa flui.
e não chegou nem a ser uma chance claríssima de gol, né? Não. O Vasco criou uma chance claríssima. Não, foi muito mais mérito do Leandrão, que recebeu um passe lateral do Andrezinho ali, praticamente no bico da grande área, do lado de fora da área, e conseguiu, Lucas, achar o canto do Marcelo Lomba com uma visão até e com uma qualidade no chute muito privilegiada, né, Lucas? Perfeito. E você quer ver uma coisa interessante, David? Você lembra aquele dado da posse de bola? Sim, claro. Tá. Que o Vasco tinha posse de bola improdutiva, muito... Nos jogadores de Com defesa. jogadores de ataque. defesa, até o goleiro tinha muita posse de bola. Era o jogador que mais tinha posse de bola do time. Pois agora o jogador do Vasco que mais ficou com a bola continua sendo o Rodrigo, o zagueiro, tá? Não mudou. Mas o segundo foi o Júlio César. O segundo foi o Júlio César, Sim. o lateral esquerdo, Sim. que jogou de lateral esquerdo ontem. Pois é. Já é alguma coisa, né? Já é um escape. Aí depois vem o Luan, aí o Bruno Galo, que é na volância, e o Nenê. Ou seja, tu vê que já começou o Vasco. O Nenê era o que deveria, teoricamente, ter mais, né? Só que aí o que eu quero dizer é o seguinte: antigamente o Nenê nem aparecia, nenhum jogador que fazia uma ligação da defesa pro ataque aparecia, tá? E aí na Ponte Preta foi o Rodinei, que é o jogador que mais teve posse de bola, 8% do tempo de posse de bola em jogo foi o Rodinei, lateral da Ponte Preta que teve, Gilson e Fernando Bob. E aí a gente vê lateral, os dois laterais e um volante. Ou seja, mostra o quê? Que o Vasco não tá deixando, pelo menos não deixou, que os jogadores adversários ofensivos, os de ataque, ficassem com uma posse de bola maior. E sabe quando ficou a posse de bola? Quanto ficou pra cada lado? 50%. 50-50? 50-50. 50-50, meia-meia. 50-50. Coin flip. A Ponte ficou com 50.2 e o Vasco 49.8. Aí tá arredonda pra 50-50. Isso aí é mais do que empate técnico, né? Finalizações 4-4, né? Certas. E 6 erradas da Ponte, 8 erradas do Vasco. Finalizou mais no geral. E aí, Esse negócio de finalização certa e errada, eu não gosto muito disso, sabia, Lucas? Sabe por que eu não gosto? Por quê, Vou te explicar. Porque às vezes o cara chuta lá do meio de campo, o goleiro pega assim com o dedinho mindinho. Uma finalização certa. Aí de repente tem como, por exemplo, no Fla-Flu, várias chances do Flamengo que a bola passava raspando a trave, não sei o quê, saía na rede pelo lado de fora ou qualquer coisa do tipo. A finalização errada, porque não foi dentro do gol, não iria pra dentro do gol. Eu sei, mas aí é que tá. Cabe a gente olhar aqui no mapa. O primeiro tempo, as finalizações da Ponte Preta levaram muito mais perigo. Exatamente. A questão não é porque vai dentro do gol, ou que o goleiro pega, enfim, que é mais perigosa do que as que não vão. Muitas vezes que não vão dentro do gol são mais perigosas. Foi da Ponte. O importante foi que o Vasco manteve ali o controle. Só levou um amarelo. Depois que o jogador foi expulso da Ponte Preta, o Diego Oliveira, o atacante, aí, meu querido, o Vasco que lançou o ataque, teve boas chances no segundo tempo. Muito diferente. Você pega aqui o mapa de finalizações do Vasco da Gama, muito diferente daqueles mapas, tipo contra o Internacional, que era chute do meio campo. Tudo aqui, chute de entrada da área, chute dentro da área, o gol do Leandrão, entendeu? Só teve uma finalização, aquela finalização que você não gosta, que é de longe. Só uma. Antigamente eram várias dessa. Nossa, teve uma finalização quase no meio de campo, que eu falei isso e apareceu aqui agora. Pois é. E aí a Ponte perdeu muito do ímpeto, vale pro Vasco também. O próprio Marcelo Lomba fez boas defesas também. Eu vi pelo menos no final do jogo 1 ou 2 boas defesas do Lomba. E o mérito aí tá na parte disciplinar do Vasco. Isso fez a diferença mais do que nunca. Porque o Vasco, ele não é um time tão pior. Você que tá me ouvindo, o David, Salvador, ele não é um time pior do que muitos aí, não. Eu insisto, o Vasco não é pior do que muitos times que estão acima dele. Não é pior hoje do que a Ponte Preta. Só que é um time muito desajustado, era expulso o jogador. Muito sem cabeça, né? Sem confiança, sem cabeça, com o peso da camisa gigante, que é a camisa do Vasco, pesando muito. Tomava gol, se desesperava, ainda bem que não tomou. E aí quando teve um a mais, viu, é mais só jogar com um a mais. Que sirva de lição. Porque dá pra você tomar um gol e você não precisa bater no outro time pra ser expulso. Agora, não sei se você vai concordar comigo, Lucas Haddad. Posso botar aqui um tema pra gente discutir, ver se você concorda? Deve botar. Se você compartilha. Sim. Se você compartilha, primeiro você tem que curtir. Então. Não, né? Tem gente que compartilha sem curtir. Não faz muito sentido, né? Mas, enfim. O Diguinho. Só pra falar mal, né? O Diguinho e o Bruno. Sim, aí sim, é verdade. O Diguinho e o Bruno Galo fizeram uma dupla de volante bem mais consistente, hein, Lucas? Até do que o Guinha Azul e o próprio Serginho vinham fazendo. Incrivelmente. E olha que foi o Diguinho que foi o líder da coisa. Porque eu normalmente, a minha crítica que eu fazia ao Diguinho foi que, o Diguinho é um jogador muito virtuoso, marcador, cão de guarda. Ele é um cara que, se ele for bem orientado,
ele sabe tapar os espaços, né? Ele cobre muito bem. Só que quando ele entra ali na doida, sem saber o que fazer, ele compromete linha de impedimento, ele faz falta na entrada da área. Se perde, vira peladeiro, né? Vira peladeiro. Exato. Bate, chega atrasado, faz pataquada, passe errado, sai mal com a bola. E aí, incrivelmente, o Diguinho foi alguém bem... Isso é um trabalho do dia a dia do Jorginho, eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. O Jorginho deve botar o Diguinho ali numa posição de confiança, entendeu? Deve direcionar, dar o caminho das pedras pra ele, porque com o caminho das pedras, com aquele Diguinho, A mais B, B mais C, 2 mais 2 é igual a 4, com essa formulazinha matemática que a gente fazia na escola, né? Escreve a fórmula primeiro da prova. Com isso, Lucas Haddad, e o problema sendo fácil, o Diguinho consegue resolver, não é isso? Consegue. Tem que ter ali alguém auxiliando. E eu digo uma coisa, se o Jorginho trabalhar bem o Diguinho como eu imagino que ele esteja fazendo... E se ele não se machucar, se ele não... Isso. Deixar a desejar fisicamente. Perfeito. O Diguinho, ele vai ser um ótimo cão de guarda ou aquele cão de caça. O cara que marca em cima, o cara que não dá respiro, por exemplo, para um Alan Patrick ou para um Gerson, para usar aqui os rivais do Vasco, que tem como meias armadores Gerson e Alan Patrick. O Diguinho, ele é um cara que é capaz de anular esses jogadores. O Diguinho é capaz de anular um Renato Augusto, um Jadson. Ele tem potencial para isso, mas tem que ser bem orientado. E se o Jorginho trabalhar bem, do jeito que o Diguinho atuou ontem, deu para ver que o Diguinho tá bem orientado. O Vasco só tomou um amarelo, como eu citei, e foi um atacante ainda, que é normal, porque atacante sempre chega atrasado, faz pataquada. Então... Ainda mais o Herrera, né, que tá sem saber. ritmo, né? Ainda mais o Herrera que já pesa a idade, que tá sem ritmo, que é jogador de lado de campo e não tem mais o mesmo vigor, que tava jogando lá no mundo árabe, tudo isso. Pois é, e aí ele sai e entra, sabe quem, David? Quem saiu? O Herrera? E entrou quem? O Riascos. Pois é, e o Riascos quase complicou. O Riascos entrou fazendo atrapalhada pra caramba ontem, Lucas. Pois é. Impressionante. Mas ainda assim é um cara que dá fogo, bota fogo no jogo, é correria, doideira, tromba, bota a bola na frente. Eu lembro que o narrador do jogo ontem, me perdoe, esqueci o nome dele, ele falava, meu Deus, quando a gente acredita no Riascos, o Riascos vai lá e deixa a gente... Agora, você quer ver uma coisa? Eu defendo o Riascos, sabe por quê? Por quê? Porque ele tenta. Ele vai atrás, ele não se esconde. Não, se esconder ele não se esconde. É isso que é preciso no futebol. Ele protagoniza os lances bizarros. Mas não se esconde, ele poderia ficar escondido. Não poderia ficar escondido? Poderia, ué. Ele poderia falar assim, o Ronaldinho fica escondido? Pois é. Mas ele não, ele vai atrás, ele tenta, ele tromba, ele corre, ele faz a correria acontecer. Dagoberto ficava escondido? Bem ou mal, um cara que não se esconde, o pessoal fica em cima. O pessoal fala, pô, sabe uma coisa? Esse cara aí, uma hora ele faz alguma coisa maluca, é bom não deixar ele livre. Porque ele é um cara que pega a bola, ele é peãozão. O pessoal vai pensar isso. E ele me lembra muito o Sassá no Botafogo, quando entrou no segundo tempo e fez os 2 gols. O Sassá, ele fez os 2 gols e ele estava em todos os lugares do campo, né, Lucas? Ele estava em todas. E o Riascos foi mais ou menos parecido. Pois é. E sabe que os dois entraram no segundo tempo. Também? O quê? Que eles são pretos? Não. O Tartá também é legal. Entendi. O Tartá também era assim. Era esse cara assim que... O Tartá, o Riascos e o Sassá, a gente nunca sabe se ele é meio ou se ele é atacante. Entendeu? Ele entra ali e ele bota uma correria, ele imprime um ritmo aí, volta, ajuda a marcar, se tromba com o outro, perde a bola, se embaralha com a bola. O Tartá, o Sassá e o Riascos, ele tem essas características malucas. Falavam até, né, diziam até que o GG era mais avançado que o Sassá, hoje o Sassá é mais avançado que o GG. Vai entender. Riascos, Tartá e Sassá são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Só por causa da cor, Lucas? Só porque é queimadinho, Lucas? Jamais. Não é por ser negro, não. É porque eles têm as mesmas características jogando bola. Entendeu? E o Riascos é até mais identificável, ele é mais jogador de frente. Só que o Riascos é muito mais forte. O Tartá... É verdade. O Tartá era frangão, era franguinho, pequeno. Chassi de grilo, né? Isso, mas marcava bem. Era um bom marcador. E o Bruno Galo? O Bruno Galo também gostei da participação dele, hein? Gostei, achei com personalidade, chegando à frente, não se omitindo, se apresentando pro jogo também, saindo com a bola. Gostei do Bruno Galo. Pois é, você vê que é uma áurea nova, né? Os caras estreiam. Isso é uma coisa boa. No fundo, a gente fica reclamando que o Vasco contrata. Pelo menos pra isso os caras serviram. Lembrando que o Bruno Galo já é uma contratação mais antiga, né? Já tava mas lá, ele não tinha, como eu posso dizer... Condições de jogo. Ele estreou ontem. Entendeu? Pois é.
Mas vale destacar que foi realmente uma boa estreia, né? Que ele continue assim, né? E que o Vasco tenha finalmente achado a dupla de volantes dele, porque mal ou bem, foi bem. volantes são muito importantes pro jogo, né? Pra mim, a vitória do Vasco, além dos 3 pontos, além de ter feito gol, e o gol ser bonito, um gol de confiança, é coisa que faltava. Não é bater de qualquer jeito, mas bater com consciência. Além disso, pra mim, a vitória do Vasco veio também na parte disciplinar. É verdade, concordo com você, com a cansei de cabeça ver- no lugar. Isso, a coisa que mais eu me enchia de raiva, eu olhava o jogo do Vasco, era os caras tomavam um gol, desabavam, queriam que agora começava a bater um no outro, se quebrar, aí era um expulso, depois 2 expulsos, e fazia pênalti bobo, e enfim, era uma coisa irresponsável. Futebol, ainda assim que a gente esteja no desespero, irresponsabilidade nunca vai ganhar jogo. É verdade. Agora olha só, o autor do gol, o autor do parto, o cara que fez o parto lá de fórceps, que conseguiu tirar aquela criança de dentro daquele útero, Lucas Haddad, Leandrão, o nome dele, desembarcou com a delegação do Vasco hoje no aeroporto Santos Dumont e ele deu entrevista à imprensa. Vamos ouvir o Leandrão? Devemos ouvir o Leandrão, o autor do gol. Mais do que justo. Então fala, Leandrão. Acho que aceitei esse desafio, sabia da responsabilidade que era, mas como eu disse, desde quando cheguei aqui, né, estou vivendo um ano pessoalmente maravilhoso e espero contribuir até o final do campeonato. Leandrão, teve muita gente que acabou questionando a contratação, que não adiantava trazer jogador agora nessa reta final, ainda mais um jogador que não estava na Série A. Ontem você respondeu a isso, então? Precisava responder, né, a responsabilidade é muito grande vestir a camisa do Vasco, mas fico feliz de marcar o primeiro gol, a gente vencer, agora pés no chão, né, bastante humildade para que a gente consiga o nosso objetivo até o final do campeonato. Pelo menos mais 9 vitórias. Acho que a gente tem que vencer domingo, mais uma, a gente venceu uma, tem que vencer, tem que pensar a cada jogo, a gente não pode pensar em 9 vitórias, 10 vitórias, ninguém sabe o que pode acontecer lá na frente, a gente tem que vencer o próximo jogo, somente isso. Tá vendo aí o Leandrão, Lucas Haddad? E vencer o próximo jogo é o correto. Já tá pensando jogo por jogo, eu concordo com ele. Ele tem que deixar. Nada de vencer 10 dos não, 14, esse vamos negócio vencer um por deixa um, pra né? gente, deixa pra quem comenta de fora, deixa pra Tristão Garcia, que é matemático. E o próximo jogo, pra quem não sabe, é contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que bem ou mal, quando o Vasco pega em má fase, o Vasco, pelo menos em 2004, venceu o Atlético Paranaense favorito ao título líder. E o Vasco, com muito orgulho, com muita hombridade, venceu o Atlético Paranaense. E se vencer domingo, né, às 4 horas da tarde, jogo no Maracanã, o Atlético, aí eu acho que vai lotar. O Atlético Paranaense, ele que briga ali pelo G4, ele vai ajudar não só o Flamengo, como o Fluminense. É verdade. É E aí, verdade mesmo. se serve de consolo pro Vasco, o Flamengo enfrenta a Chapecoense, o Fluminense enfrenta o Sport. Não vou dizer que a Chapecoense briga lá embaixo, né? Mas o Vasco vai ter que primeiro pensar em ganhar para se ajudar. E, obviamente, se ajudando, ele vai estimular os adversários dele, os rivais dele, a vencerem, por exemplo, o Flamengo, que na rodada depois dessa, depois do Cruzeiro, depois da Chapecoense, pega o Curitiba. Tá vendo? Então, são os gigantes do Rio se ajudando, né, nas Exatamente. pontas opostas da tabela. Se Deus quiser, tudo vai dar certo para todo mundo, né, Lucas? Então, vamos torcer. Torcemos sem parar, né, Lucas? O nosso Exatamente. lema é esse, né? Nós torcemos sem parar. Ontem eu cravei 0x0, eu tinha apostado vitória do Vasco, perdi. Eu apostei derrota, perdeu. Eu falei, vou botar um empate. Empate de 0x0, pelo menos pontua. Ganhou. Ganhou. E o David acertou, e o David falou que vai ser um parto, 1x0. É isso. E Salvador já falou que ia ser 2x1, ganhou também, acertou o Acertou a resultado. vitória, acertou a coluna do Vasco. Agora, olha só. Parabéns ao Leandrão, porque realmente ele chegou e está fazendo a diferença no Vasco, está fazendo gol, que é aquilo que o Vasco mais precisa, é gol. Mas o trabalho é árduo, viu? Exato, é longe ainda. Ainda são 11 pontos. E Lucas Haddad, a gente chegou aqui, a gente falou do Leandrão quando ele chegou, a gente falou, pelo menos eu lembro da gente falando que o Leandrão poderia dar certo. Então, méritos pra gente também. É claro, méritos pra quem contratou e a gente só fez análise. Exato. O Leandrão, a gente falou o seguinte. Não, porque a gente não falou mal. O Leandrão não vai ser bem quisto naquele elenco. A gente não falou mal. A gente não fala Era um jogador que precisava no elenco. Isso, precisava de um jogador Centroavante, de referência. Eu tinha uma ajuda que eu falava assim, a gente tem que saber porque o que o Leandrão vai fazer. Porque o Leandrão, ele foi grande em Novo Hamburgo, em Brasil de Pelotas, isso é outro mundo. Entendeu?
Mas pelo menos ele não chegou com aquele espírito que o time do Vasco tava, aquele espírito derrotado, de cabisbaixo, do pessoal não saber pra onde vai, o que fazer. Até porque pra ele, né, Lucas, ele chegou numa situação já que, enfim, que a vaca já tinha ido pro brejo, ou seja, Perfeito. que ele ou ajudava alguma coisa ou pra ele não tinha pressão mais nenhuma, porque a situação já tava todo mundo desacreditado mesmo. Muitos que entraram nesse jogo aí, Bruno Galo, Diguinho, eles entraram Sem pressão, né? Sem pressão, porque não foram eles que botaram, exatamente. Estrearam tarde. Exato, Talvez não foram ele- eles que botaram o Vasco nessa Às situação. vezes eu penso que se o Vasco tivesse começado uma reação, isso umas 10 rodadas antes, talvez seria mais fácil escapar. Assim, não é que seria mais fácil, seria bem palpável. É verdade. A missão continua árdua, continua difícil. O Vasco continua com a tendência mais pra cair do que pra se salvar, mas enfim, futebol é futebol. Então eles foram sem pressão por quê? Porque eles não tinham nada a perder. Ou ganhavam ou mantinha Não foi a a gente mesma que coisa. colocou, vamos tentar pelo menos tirar. Resgatar. Salvador Rangel, são 6 horas e 45 minutos desse programa gravado e vamos para o próximo intervalo. Voltamos falando de muita coisa ainda pela frente, inclusive do empate do Fluminense fora de casa e também do jogo hoje, Flamengo e Cruzeiro no Maraca. Intervalo perfeito, 30 minutos. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Pois é, voltamos para falar diretamente do Flusão que empatou ontem em Curitiba, no Alto da Glória, no Couto Pereira. Clube que orgulho, Brasil retumbante de glória e vitórias mil. Lucas Haddad, antes de começar a falar do jogo, eu quero saber de você uma coisa muito simples, hein? O Fred ontem ficou no banco, não entrou na partida, certo? Sim. O Fred ontem, ele deu instrução tanto quanto o Anderson Moreira, certo? Perfeito. O Fred é o novo treinador do Fluminense? Não, Não é. não é. Pelo Afirma com contrário. categoria. Na verdade, aquilo ali, o Fred estava querendo dar apoio ao Anderson Moreira. Ele estava querendo justamente demonstrar o contrário. Será que você não sentiu como um tom de desafio, né? O que Não, manda aqui não, sou não, eu, não, eu que não, mando, de eu modo que algum. comando, eu que lidero, etc. Na verdade, sabe o que eu senti? Eu senti justamente o contrário. Gente, vamos correr porque o nosso técnico é esse. Vamos dar, nós estamos unidos. Esqueçam qualquer problema extracampo. Entendeu? Apesar de tudo, a gente tá fechado com o Ederson. Com o Anderson. Com o Ederson. A gente sempre confunde. É complicado. E quem endossou esse discurso foi o próprio Wellington Silva. Ele garantiu que o grupo está unido com o Anderson. Ele falou, damos moral a ele. Entendeu? Então, pra mim foi o contrário. E na verdade, o que pode se revelar ali, a especulação que está na imprensa, aí já não é especulação minha. Você lembra que eu falava da imprensa? Que finalmente o pessoal se tocou, que aconteceu alguma coisa com o Fluminense e tal. Finalmente acordou, né? Acordou a Alice, né? Pois é, finalmente o pessoal foi na Toca do Coelho ver o que está. Você falou de Alice? Entrou na Toca do Coelho para ver o que se passava. Pro Chico Sá, que ele participou do programa Redação Sport TV, ele acha que aquilo ali foi uma forma dele dizer, do Fred mandar um recado pro Ronaldinho e dizer: não, eu tô fechado com o grupo e com o Anderson, entendeu? Eu não tô fazendo corpo mole. Eu viajei, eu fiz o que eu pude pra jogar, não pude. E como eu não pude entrar em campo, fora de campo, eu dei minha alma aqui, dando instrução. Dando Devemos moral. reconhecer que foi uma atitude bastante profissional e bastante comprometida do Fred, né? De não estar em condições físicas ideais ainda pra jogar, mas pelo menos se comprometer, ir lá pro banco e dar apoio pro time e ser realmente um líder dessa equipe, né, Lucas? O que aconteceu foi o seguinte: a gente noticiava isso aqui, a gente falava que houvera uma mudança no Fla-Flu devido ao Anderson
querer punir jogadores que teriam saído pra uma balada num jogo antes contra o Corinthians. No jogo antes de enfrentar o Corinthians, alguns jogadores foram pra balada. E aí... Uma balada paulistana, né, meu? Exatamente. E esses jogadores estariam entre eles Edson, Marco Júnior, Wellington Paulista e o outro, se eu não me engano... Foi o Edson. Não, eram 4. Edson, Marco Júnior... Wellington Paulista... E quem foi outro que foi substituído? David. Que não entrou? Marco contra o Júnior, Flamengo. Edson Paulista, Edson... Que era titular mesmo e o pessoal não... Eu não me recordo do terceiro. Deus, mas foi mais um. Mas vocês lembram que o Edson não entrou o Douglas Augusto no lugar dele no Fla-Flu? O Wellington Paulista... Vinícius. Perfeito. Balboa. Que entrou ontem, por sinal. O Edson também. Pois é. Então, assim, isso já é um sinal pra mim que houve uma conversa interna que, a priori... O Anderson quis afastar, o Fred não concordou, porque é o que dizem. Depois devem ter chegado à conclusão, falando, não, é melhor com o Anderson do que sem Anderson. E aí eu imagino que isso tem a partida do Fred, e o Fred querendo demonstrar que não, estamos fechados com o Anderson, botou o pessoal, olha gente, vamos parar com o Rusga, vamos, isso aqui eu tô imaginando o que seria. Assim como o pessoal aqui, o André Rizek e o Chico Sá também ficaram discutindo isso, eu imagino que seja uma forma do Fred falar, sabe uma coisa, não vamos jogar pro alto o que a gente construiu no primeiro turno, por conta de idiotice. Tá entendendo? Não tem ninguém melhor. O Anderson, ele lida bem com a gente, conversa bastante com a gente. E resta a gente apoiar ele. E aí o Wellington Silva, depois do jogo, deu essa declaração, nós damos moral a ele, entendeu? Segundo o Wellington Silva, o Anderson fala muito, conversa, dá moral a todos. Nós, nem só a quem joga, damos moral a ele, é um cara que faz de tudo para a gente ganhar. É uma virada de jogo, começamos o campeonato bem, tivemos uma caída e estamos voltando a ser quem éramos. Ou seja, admitiu que teve essa caída, isso foi notório, e o Fluminense ontem entrou com outra postura. Agora falando do jogo, vamos entrar agora no jogo de fato, isso para mim só revela que o Fluminense de ontem entrou para valer. Eu já falava que tinha muito mais chance mesmo de jogar bem, já que Gustavo Scarpa ia jogar na posição e jogou na posição de origem, no meio de campo, Gerson atuando também e o próprio Marco Júnior no ataque, né? Perfeito. Eu apostei contra o Fluminense porque eu não imaginava que a virada desse agora. Eu não sabia que o Fred... E não foi, né? Não chegou a virar, né? Não, chegou, o estilo de jogo, a postura do time foi outra. Eu disse não virou placar. Eu não disse o resultado. O resultado realmente acontece. O Fluminense anda garoteando. Mas uma coisa é você garotear por falta de experiência. Eu acho impressionante que quem garoteou ontem foi o Gum, hein? O Gum vive uma fase muito complicada. Muito ruim a fase do Gum. E ele foi garoto meio, apesar de toda a experiência que ele tem, campeão brasileiro pelo Fluminense. O Anderson perguntou por que ele não chutou essa bola pra longe, ele tirou pra lateral logo ali perto. Ah, foi falta, reclamou com o juiz. Dá um bico pra longe e depois enquadra o juiz, entendeu? Ele não, tirou pro lado ali, perto da área. Tirou pro lado, a bola ficou do lado dele, né? Tanto que bateu o lateral rápido, ele não viu, continuou reclamando. E não acompanhou, quando foi já era tarde, ele já que não tem tanta velocidade assim. Pois é. E aí, aquilo que a gente pergunta, David, normalmente os caras experientes contaminam a juventude. Dessa vez, será que contaminou negativamente? Não, será que o Gum agora foi contaminado pela garotada do pessoal que é juvenil, que veio recentemente pro profissional? Os mais novos, que são eles em maior peso, né? que agora contaminaram o Gum. O Gum bancou o garoto, bancou o moleque. E o Gum que é bicampeão brasileiro. Assim como o Magno Alves já tinha bancado até mesmo contra o Palmeiras quando foi expulso, né? Foi expulso de maneira imbecil, com o Fluminense ganhando de 1-0, dominando o jogo. Isso mesmo, é isso que eu queria dizer. O Magno Alves, mais experiente que ele, é difícil, né? Pois é. Magno Alves, que é o amor de Salvador Rangel. Ô, Salvador. Olha lá, Salvador acena que não, fala que não. Salvador, né? Salvador. Leva ele pra casa, Salvador. Batiza ele, dá-lhe. Não tá jogando. Tá jogando não, né, Salvador? Não tá jogando o Magno Alves. Ele não está jogando o Magno Alves. Tá afastado o Magno Alves, Salvador? Você levou ele pra cá? Você sequestrou ele, Salvador? Não sequestrei não. Não tá na sua casa não, né? Ele já jogou muita bola, agora ele tá devagar, né? Tá devagar. Agora, David, o meu destaque aqui pro time de ontem é como o Fluminense, essa trinca, Gerson, Marco Júnior e Scarpa, dão certo. Porque o Gerson, ele se sente muito à vontade pra municiar tanto o Scarpa quanto o Marco Júnior. Eu não vejo ele tão entrosado com o Michael, os passes às vezes saem meio errado. O Jean também, parece que o Jean e o Gerson, que são os que mais tentam passes agudos, eles não têm muito o tino de saber como é que o Michael gosta da bola, né? Mas eu sei que
o Gerson com o Marco Júnior e com o Até Gustavo porque Scarpa com centroavante funciona. mais fixo tem que ter mais movimentação também, né? E Isso, os dois não, não isso. são de muita movimentação, tanto o Gerson quanto o Jean. Pois é. Não, e outra coisa. Não, eu falo da maneira como eles dão o passe, porque às vezes eles estão livres. E às vezes eles estão livres para dar o passe e o passe nunca sai na rota correta. O Michael faz uma rota, o passe vai em outra. Tá entendendo? Mas já com o Marco Júnior e com o Scarpa, o Gerson dialoga bem. Estranho, né? Pra quem tem o Fred como líder do time, enfim, referência que é o centroavante, deveria ser de uma forma parecida, né? Deveria trabalhar com o Michael de uma forma parecida. São outras características. Por exemplo, o próprio Scarpa também, às vezes tu percebe que ele consegue clarear uma jogada, chega numa linha de fundo, ou então entra na área pelo canto da área, pela lateral esquerda da área. Ele parece que não confia no Maicon como referência. Teve lances ali que ele poderia cruzar, que ele poderia bater cruzado, não, ele resolveu chutar no canto oposto do goleiro. Tá entendendo? Então, não, mas aí você diz que o Scarpa e o Marco também. Júnior são outras características, sim. Mas o Michael e o Fred são características diferentes? Olha, são centroavantes. São centroavantes, Mas aí exato. que tá, a rota que um faz é outro, o tipo de bola que um gosta de receber não é igual ao do outro. É, exatamente igual, é difícil ser mesmo. Mas a posição também não dá pra variar tanto assim, né, Lucas? Não, Também não dá. não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas pelo visto, o que me parece é o seguinte: é que o Michael gosta de jogar mais de lado, o Fred gosta de jogar mais de costas. Tá? E que o Michael gosta de receber a bola um pouco mais em projeção que o Fred, que gosta de receber a bola mais um pouco nele pra ele matar e finalizar. Isso tem uma diferença aí que é um detalhe. Entendeu? E no mais, o Fluminense criou bastante, perdeu gols ali, o Gerson perdeu gol feito, o Marco Júnior perdeu gol feito. E assim, valeu mais pela postura, porque o Fluminense não tá conseguindo matar o jogo. É justamente o que eu reclamava do Flamengo, lembra? Que, meu amigo, é só enfiar a bola naquele retângulo de 2 metros, 2 metros de altura e 7 metros. 2,43 por 7,32. Pois é, só enfiar naquele retângulo. Não tá fazendo. E aí o Curitiba fez, né, por conta de uma falha do Fluminense. E o resultado foi ruim pro Fluminense, ruim pro próprio Curitiba. E seria bom pro Vasco que o Fluminense tivesse vencido. Fluminense é na briga pela Libertadores, Lucas? Briga. Briga ainda? Briga porque acumulou uma gordura boa no primeiro turno. De pontuação, independentemente da vitória do Flamengo hoje ou não, vai ficar a 4 pontos, porque o São Paulo também tem 38. Pois é. Então a 4 pontos, um time que tá a 4 pontos do G4, não pode sonhar? Briga. Ainda mais o Fluminense. Dependendo da fase, né? Se Não, for mas- ladeira abaixo... Vale lembrar que nos últimos 11 jogos foram 8 derrotas, 2 vitórias e apenas um empate. Mas Apenas 2 vitórias e um A empate. postura mudou. Mudou, né? Pelo Por isso vídeo- você decretou a virada, né? A virada não no resultado, mas a virada na postura Na do time. postura. O futebol é postura. Entendeu? Foi como eu falei do Vasco. O Vasco mudou a postura, porque ele parou de ser infantil, ele parou de levar cartão bobo, ele parou de ter expulsão imbecil. Entendeu? Ele teve mais solidez defensiva. O Fluminense também, ele voltou a ser aquele Fluminense do primeiro turno, inclusive com os mesmos defeitos, de não matar o jogo, do Marco Júnior perder gol feito, entendeu? Do próprio Gerson, às vezes, tomar uma decisão mais errada. O Maicon também. O Maicon, ele tinha lances ali, teve um lance do claro, que o Fluminense, quando estava na frente, que eu digo assim, na frente atacando, o Maicon, ele não obedecia ali de impedimento. Tá entendendo? O Fluminense ainda pega por essas coisas, esses detalhes pequenos. E no mais, o Anderson, ele erra no segundo tempo quando ele chama o Curitiba pra cima dele. Ele coloca o Edson, ele coloca o Vinícius. Não, tudo bem, quando ele coloca o Vinícius no lugar do Marco Júnior. Perfeito. Ele faz isso porque ele ia colocar o Oswaldo no lugar do Gerson. Perfeito. Aí meia dúzia por meia dúzia, meia por atacante de velocidade. Só que ele tira o Edson. Não, ele bota o Edson no lugar de quem? Ele botou o Edson no lugar, sabe de quem, Lucas? Quem? Do Gustavo Scarpa. Pois é. E aí ele chamou o Curitiba pra cima. Chamou o Curitiba pra cima. Porque você coloca um volante, né, um cara que é de contenção, no lugar de um ponta, de um meia, de um ponta. Ah, mas você mesmo insiste que o Edson tem a característica de chegar à frente, mas não como o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa é, de fato, dali, né? Isso, o Edson não, ele tem a característica de chegar. Mas isso aí dependendo de quem esteja na frente, pra fazer surpresa. Se for ele pra fazer, sem ser Se o Gustavo surpresa, Scarpa, como você gosta de falar, imã de zagueiro, imã de volante, imã de sei lá de que, de lateral, se o Gustavo Scarpa é um imã disso, zagueiro, volante, lateral, o Edson é um imã de meia, de atacante, de outra coisa. Exatamente, eles chamam, cara. E aí o Curitiba deu uma pressão no final do Fluminense por bobeira.
Mas, enfim, a gente tá pelo menos satisfeito. Então, chegamos à conclusão de que... A postura foi melhor, a postura finalizou foi melhor. mais, agrediu mais, tomou um gol bobo. Se parar de... É tudo maturidade. Quando toma gol bobo e tu perde gol bobo, tu tá pedindo pra não somar pontos. Isso não quer dizer que a postura foi ruim, que o time é mal armado. Agora é falta de experiência. E agora enfrenta o Sport fora de casa, Lucas. E aí, hein? E aí, lembra quais são os 3 times do segundo turno que eu cito que estão em decadência? Ponte Preta, Sport e Fluminense. Pois é. O Fluminense tá mudando a chave. Vamos ver qual esporte o Fluminense vai enfrentar. E aí, provavelmente com o Fred, né? Pois é, aí já muda outra coisa, já é outro... O Fluminense voltando a ser o Fluminense do primeiro turno. Pois é, e o Fluminense está na 9ª posição com 34 pontos e tem ali também com 34 pontos o Internacional na 10ª posição, o Sport vem na 11ª posição aí, o jogo de 6 pontos, com 33. Será que até o Sport briga por Libertadores ou não dá pra dizer isso tudo não? Não, até o Sport briga. Que abaixo já é o Chapecoense com 29. Não, o Chapecoense ele pra baixo já briga lá embaixo. Esse campeonato tá bem dividido. Tem os que brigam por título e só por isso, e os que brigam só por Libertadores só por isso, que é a carta maior. Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio brigam por título. Dá pra restringir aí só, de né? 29 pra baixo é rebaixamento. São Paulo, Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Internacional brigam por Libertadores. Sim. E aí, a partir daí, Sport também, é verdade, e aí, 33. De 12º pra baixo, E aí, Chapecoense, Cruzeiro que pega hoje o Flamengo, Ponte Preta, Figueirense, Coritiba, Goiás, Avaí, Joinville e Vasco brigam pra não cair. Cruzeiro que vem embalado, hein, Lucas? Vem embalado. Se conseguir surpreender o Flamengo hoje no Maracanã, será que não almeja uma Libertadores também, não? Acho que tá tarde pro Cruzeiro. Difícil, né? Tá longe, né? Acho que já passou do tempo. O Flamengo, pelo menos, já tá ali no bolo. O Cruzeiro ainda tem que entrar no bolo, é muito difícil. Se o Cruzeiro ganhar hoje do Flamengo, por acaso tomara que não aconteça, né, pra gente aqui do Rio de Janeiro, isso ele vai a 31 pontos, o quê? Não, o Flamengo já tá no bolo. O Cruzeiro ainda tem que chegar. Exato. O máximo que o Cruzeiro pode fazer é escapar do rebaixamento e atrapalhar o Flamengo. Acho que ele não briga por Libertadores, o Cruzeiro. Então, muito bem. Então, falando de Libertadores, falando de G4, falando da chance de entrar no G4 depois de quase 4 anos, Salvador Rangel, vamos falar do clube mais querido do Brasil. Flamengo! Aí, ó, a vinheta. Tivemos vinheta viva hoje aqui. Não era o Patrick? Agora é todo mundo. Ah, é? O Flamengo vai precisar de shake, ela vai precisar de todo mundo, da massa, vai precisar do espírito do Flamengo dos anos 80, vai precisar de tudo. Porque é desfalque pra caramba e, obviamente, o que eu falei ontem eu mantenho. Os jogadores que entram com uma característica semelhante aos que saíram. Entram sim. Se manter o padrão, briga por Libertadores tranquilamente e se deixar, chega. Se deixar, chega. É como o Sampaio Correia, Lucas. Se bem que o Sampaio Correia perdeu, hein? Olha o seu Sampaio Correia quando você fala, você vai deixar chegar. A galera que nos ouve já vai começar a falar, ih, se o Lucas falou porque não vai chegar. Não, pera aí, mas o Sampaio ele tem mais chegada. É. Não, o que eu falo assim é o seguinte, eu acho que o Flamengo acordou muito tarde pro campeonato, mesmo o campeonato ainda tendo 15 rodadas pro Flamengo, né? Porque o Flamengo não jogou ainda. Isso, exatamente. Ainda assim a diferença de pontos é muito grande. Pra título? É pra título. Pra título acho que não dá. Pra título não dá. Pra Libertadores dá pro Flamengo até, como eu posso dizer, chegar e se classificar com sobras. É verdade. Então, agora tem que fazer o pessoal entrar em campo e manter a mesma postura. Se o pessoal entrar e ficar bagunçado, não, o Flamengo não tem a mesma postura igual o time titular tem. Não dá. Então vamos de jogo de hoje, Lucas? Claro. Vamos de jogo de hoje. Começamos falando da escalação do Mengão, né? Por favor, David Sharp, o comentarista que não perde o charme, não perde a escalação. O Flamengo vai como? Oswaldo de Oliveira não fez mistério, Lucas. Eu já havia anunciado ontem pra você. Mas manteve-se isso. E deixou claro o time que enfrentará o Cruzeiro. Agora tem shake. Paulo Vitor, Pará, Wallace, Samir e Jorge. Olha o Jorge aí voltando, ó. Meio de campo com Jonas, o Schweinsteiger do Maranhão. Perfeito, a volância ali, cincão porrador, o cara bruto que tem pegada. Luiz Antônio, substituindo aí Canteiros. E Alan Patrick no meio, fazendo aquele camisa 10, né? Fazendo aquela ligação, né? No ataque, de um lado, Emerson Sheik, escalado e confirmado. Dessa vez não tem negócio de tribunal não, hein? Tá regularizado. Serino fora, porque Emerson Sheik regularizado. De um lado, Emerson Sheik, de outro lado, Paulinho. E no meio, centralizado, Kaique. Timaço, tá. A postura pra se manter a mesma é muito mole.
Hoje a gente, nossa página até lembrou, né? O facebook.com/antenados na jogada. facebook.com/antenados na jogada. Isso, galera. Quem não Tem que curtiu, curtir. curta lá, por favor. A gente até fez uma menção à massa rubro-negra no antigo Maracanã. Pra quem não viu a foto, veja lá como a coisa era o pessoal até na marquise. Até na marquise, literalmente, né? Essa foto aí é muito emblemática, né, Lucas? Pois Essa é. foto aí representa De um Maracanã muito a história que do não existe Maracanã. mais. Hoje a marquise do Maracanã, se o cara ficar ali, a uma marquise lona. afunda, né? Isso, é uma Dá lona. uma afundadinha ali. E ela né? muda de cor também. Muda de cor, não, mas não é ela que muda, né? São as luzes que estão por fora ali. Não, exatamente, porque a luz se muda de cor porque a iluminação muda, faz ela mudar de cor, né? Ah, mas é porque a Allianz Arena lá do Bayern de Munique, ela muda de cor mesmo. Ah, é dentro tá. dela, entendeu? Entendi. Aí já... E tem outros tem que estádios explicar, assim é também. verdade. Exato. Mas hoje o Flamengo ele tem que tomar cuidado porque o Cruzeiro... Vamos de Cruzeiro, tem então? técnico novo. Diz Vamos aí, de Cruzeiro? vem como aí pra esse Cruzeiro do Mano Menezes, no fim da partida contra o Figueirense... Não, isso na verdade é quem tá fora, foi mal. Me antecipei aqui, me precipitei, me empolguei, me emocionei, como você pode dizer. Então, o Cruzeiro do Mano Menezes está escalado com Fábio no gol, Ceará lateral direito, Manuel e Paulo André formam a zaga e na lateral esquerda é o Pará. Se tem o Pará na lateral direita do Flamengo, o Pará é a lateral esquerda do Vai ter Cruzeiro. confronto. Guerra Pará civil contra Pará. Pará contra Pará. Isso aqui é guerra civil. Melhor, Guerra dividir, civil. tinha um negócio, queriam dividir o Pará, você sabe disso? É né? mesmo? O estado do Pará, queriam dividir em sub-regiões ali. O Pará também é? Não, o Pará de fato, o estado. Ai, meu Sabia Deus. disso? Eu já ouvi falar uma Teve coisa assim. votação pra isso. Negócio E de aí- Marabá, né? Marabá. Isso, região. Eu vou aqui atrás das regiões aqui, que eu lembro que teve votação. Eram 3 regiões que vão se transformar em estados. Ao todo. Então essa guerra civil vai se refletir no Maracanã hoje. Vai ser Vai representada hoje. no Maracanã. Na lateral, na mesma faixa de campo, né? Isso. Verdade, que coisa, hein? Então vamos de novo, galera. Vamos de novo aqui. Me precipitei de novo, perdão. Vamos lá. Goleiro Fábio, Ceará, Manuel, Paulo André e Pará. O meio de campo tem Williams, aquele Williams que jogou no Na Flamengo. volância. Na volância. Henrique e Ariel Cabral. Na frente, o William, Alano e Vinícius Araújo. William que marcou 4 gols. cambada de gols, hein, Lucas? Mitou no Cartola, como Mitou diz. no Cartola. Deve ter Mas sido eu o jogador acho que mais fez ponto. agora ele não vai fazer isso no Flamengo. É difícil, né? Repetir duas não, vezes. não vai fazer. Acho que ele não faz nenhum hoje. Nenhum, né? Eu acho que. Não, eu digo, é difícil repetir o raio cair duas vezes no Ah, mesmo não, lugar. é muito difícil, muito difícil. E aí, Lucas, o Flamengo fica na iminência de Arrascaeta não jogar, né? Porque ele chegou, assim como o Jorge chega da seleção sub-23, da seleção Arrascaeta olímpica, chega do Uruguai. ele chega do Uruguai e fica no banco. Pois é. E o que é ótimo. Assim como o Alisson também o que é chega da ótimo seleção pro Flamengo, sub-23. o que é ótimo pro Flamengo. Eu vou ser sincero, eu não boto fé nessa zaga aí, Manuel e Paulo André, não. O Ceará, que é o lateral, já é um lateral que não dá conta, na minha opinião, não tem mais disposição. Agora é perigosíssimo em bola parada. Lembra disso. Leandro Damião não joga não nesse time, Leandro Damião? Leandro Damião tá fora. Tá dentro, não. Meu pai do céu, o calcanhar de Aquiles do Flamengo é a bola aérea. Ainda é. É verdade. Entendeu? Porque eu acho que a defesa do Flamengo é uma defesa veloz, é titular, não é? Defesa titular. O Wallace Samir, defesa campeã da Pois Copa do Brasil. É uma defesa veloz. Se o calcanhar de Aquiles do Flamengo é na defesa, não é. Na a verdade, velocidade. quem é veloz mais é o Samir, né? O Wallace não é muito Não, veloz, mas aí não, né? basta os laterais do Flamengo. O Jorge é rápido. O Jorge é rápido, Tem o Pará também é posição- rápido, Pois né? é. Pará também é Então dá pra segurar esse ataque leve do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem zagueiros com muito mais cintura dura do que o Flamengo. Tá? Eu acho que é muito mais fácil o Cruzeiro sucumbir goleado do que o Flamengo. E vamos falar de quem tá fora hoje do jogo? Porque Sim. no Flamengo tem muito desfalque, né? Tem, mas eu acredito que os desfalques vão ser bem supridos. Guerreiro, por exemplo, tá fora. Continua Ixi, fora. faz isso de Guerreiro depender. Pode até morar no Peru se quiser. É mesmo, mas ele voltou pro Rio hoje, hein? Falou que já deve estar em campo no domingo. Então, Contra a Chapecoense. Então, Guerreiro que estava com a seleção peruana e recupera-se de lesão ligamentar no tornozelo. Ederson poupado. Ederson não vai nem pro banco. eu sei, é Poupado. só pra não forçar. Exato. Podia marcar uma presença como o Fred ontem, né? Mas nem isso. É melhor não. O Ederson não tem essa liderança. Não O tem, Fred né? foi lá Chegou pra agora, corrida, né? O pra Ederson isso. chegou agora, né? É melhor ele ficar lá em casa descansando mesmo pra pegar, porque agora o ritmo vai ser grande pra brigar no G4. Armeiro com problema no adutor da coxa direita, né? Sofreu Mas tem esse Jorge, problema tem Jorge. contra o Fluminense. E aí, além deles, o Márcio Araújo, o Canteiros e o Everton estão suspensos. Nixon, esse aí já tá fora há Não, muito o time tempo, do só Flamengo volta em 2016. Tem característica pra se manter o mesmo. O desfalque gigante aí seria se não tivesse nem Ederson e nem Alan Patrick, mas tem um dos dois.
Dá pra um dos dois fazer. Mas são 6 desfalques importantes, não são? São. 6 Mas desfalques o aí que Flamengo vem tem jogando. 2 peças pra repor desfalques de característica. É verdade. E Se no fosse cru- meio armador, aí seria um que Se fosse o Alan Patrick, já seria uma não teria danação, como, né? né? Não teria como. Aí que eu ia falar, não, Cruzeiro... Aí o bicho pega. Eu acho que o Flamengo vence esse jogo, eu acho que vence até com tranquilidade. Isso é, se a defesa se postar bem nos lances de bola parada. E aí vai do que o Wallace falou, né? Da marcação individual em relação ao que cada um pediu cumprir sua zona. Exatamente o Cristóvão. O Cristóvão não, o Cristóvão já foi, o Osvaldo. Osvaldo de Oliveira. Lucas, e no Cruzeiro, no fim da partida contra o Figueirense, Bruno Rodrigo teve uma torção no joelho esquerdo e não enfrenta o Flamengo. Dedé, Léo, William Faria, Joel e Judivan seguem se recuperando de lesão. Então o Cruzeiro também com alguns desfalques. Mas também as características são parecidas. Tem o Joel não vai, mas o William, que também é de velocidade, aquele Joel Camaronês, é um cara ali arisco, vai pra cima, pedala e bota um fogo no jogo. E nem é titular absoluto também. Não, né? também não é. Pra mim, o Damião não vai por quê? Ninguém fala de Damião aqui. Esquisito. Será que o Deve Damião estar no foi banco. embora e a gente não sabe? Não, acho que ele deve estar no banco. Peraí, quero saber o que aconteceu com o Leandro Damião. Tô curioso. Então vai pesquisando Porque aí. contra o Flamengo, ele seria um cara que era pra meter medo. Então vamos fazer o seguinte? Sim. Você vai pesquisando aí, a gente vai pra mais um intervalo, tá bom? Tá ok. Salvador. E só pra lembrar que antes do intervalo, o plebiscito da guerra do Pará, que no caso não foi o Pará lateral um contra o outro, foi um plebiscito votado no campo. Pará do Cruzeiro contra o Pará do Votado Flamengo? na urna, no campo não, na urna. Foi 11 de dezembro de 2011 e era pra dividir o Pará nas regiões, pra formar 3 estados, o do Grão-Pará, Carajás e Tapajós. Caramba, hein? Eu tenho uns amigos lá do Pará, eu conheço muita gente paraense. Grão-Pará. As mulheres do Pará são maravilhosas. Manda até um beijo pra todas elas. Conheço Melhores que as do Maranhão? Olha, Ih! eu não posso falar senão eu apanho lá em São Luís. Ixi, As Maria. mulheres vão me abandonar. Salvador, melhor se chamar o intervalo. Mas eu gosto das mulheres do Pará, eu tenho grandes memórias com as paraenses. Depois dessa, Salvador, eu não Pode falo chamar mais. o intervalo. Vai, Salvador, por favor. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, garoto, abriu o microfone. Boa, Pois Salvador. Voltamos aqui com os Antenados, o programa dos Antenados na Jogada. E Lucas Haddad, você pesquisou sobre o Leandro Damião? Não, terminou que eu me emocionei aqui falando de outras coisas que não Leandro Damião. É melhor deixar quieto essas coisas, né? Enfim, fala do Leandro Damião aí. Não, ele tá no Cruzeiro. Ah, claro. Eu tô falando que ele tá no Cruzeiro, ele Só deve que até ir pro muito banco hoje. esquisito, entendeu? É esquisito ele... Ó, Leandro, ele voltou a ficar como opção, ele vai como banco. O Flamengo que se cuide, porque o Flamengo, quando pega um centroavante mesmo grandão, que tá ali de referência e é goleador, o Flamengo se complica. Ele tá relacionado sim, ó. O Flamengo tem que tomar cuidado, porque o Leandro Damião tá relacionado. Ele Além vai do pro Alano, banco. Marinho, Marquinhos, Vinícius Araújo e William, Leandro Damião tá relacionado. Se não vai titular, aí é a opção do Mano. É verdade. Então agora vamos falar rapidinho aqui dessa nova notícia do futebol carioca, não só do futebol carioca, que envolve o futebol brasileiro, o futebol do Sudeste brasileiro, Sul-Sudeste, porque a Copa, a Liga, deu liga, hein, Lucas? Sul, Eu não acreditava. Eu Minas sempre falava e que Rio ia de pra Janeiro frente. foi assinada hoje, Louco, né? homologada na Gávea, na sede do Flamengo, hein? Quem diria, meu querido? Eu não dava nada por isso e foi pra frente mesmo. Foi pra frente agora para formalizar a Copa Rio-Sul Minas, ou Sul-Rio Minas, ou como queira chamar, que vai ter 10 clubes. A Liga tem 13, Sim. mas a Copa vai ter 10. E os outros 3 vão fazer o quê? Não vão participar. Por quê? Vou tô na liga pra não jogar. Porque
Eu também não entendi. Isso aí você não vai perguntar pra mim, porque eu também não posso explicar. O que eu sei, o que eu li é que irão participar da Copa Rio Sul Minas apenas 2 clubes representantes de cada estado, ou seja, 2 do Rio, Fluminense e Flamengo, 2 de Minas, Cruzeiro e Atlético, 2 do Sul, Grêmio Internacional, 2 de Santa Catarina, no caso Figueirense e Criciúma, que são os melhores colocados no ranking da CBF, e 2... Figueirense, o Criciúma tá na segunda divisão. Mas é melhor colocado. Mas tudo bem, mas tem que pegar o índice técnico agora, ranking da CBF aí. E aí eu não sei. Ranking da CBF. E aí você tá querendo demais, porque não sou eu que assinei isso, Lu. Pois é, eu sei o seguinte, que aqui, segundo... Não fui eu, na verdade. Foi declarado aqui pela Federação Catarinense, a intenção é já fazer em 2016, realmente. Precisa da bênção da CBF. A gente falava ontem da bênção da FIFA nos torneios aí, enfim, eram organizados, agora precisa da bênção da CBF. Pois é. E aí tem que adaptar o calendário dos estaduais. E sabe quantas datas a competição terá, David? Ai do Zé Maria Marense tá preso. Ai do Marco Paulo Donero não autorizar isso, hein? Pois é. Fala. Sabe quantas datas? 8 datas. Exatamente. Curto, enxuto, bonito. Eu falava pra ter um carioca assim com 8 datas. Isso é maravilhoso. Imagina um carioca com 4 grupos, cabeça de chaves 4 grandes, né? Aí 4 grupos com 4. Aí os 2 primeiros vão para um quadrangular final. O primeiro de cada um vai para o quadrangular final. E o último de cada grupo vai para o quadrangular da morte. E você, é verdade, você sabe o que o presidente do Flamengo lá, o Bandeira de Melo, falou? O que ele disse? Ele falou que ia se reunir, ele falou não, ele ia se reunir hoje à tarde, não sei se reuniu, já deve ter se reunido lá com o presidente da FERJ, né, o Rubens Lopes, na sede da CBF, e ele falou que vai em clima, não que ia para a reunião, mas que esperava clima de guerra da FERJ, porque a FERJ ia e deve fazer tudo o que puder para prejudicar, para melar isso e para prejudicar Flamengo e Fluminense. Que FERJ, vamos lá. Que FERJ? Disse FERJ. É, né? O fato é o seguinte, vamos aqui agora pro lado... Porque é claro que Flamengo e Fluminense vão optar por times B, times... Sub-23. Abaixo, exatamente, do... eu sempre concordei em botar, mesmo que não existisse esse sumido. No Campeonato Carioca. É. Agora, o presidente do Grêmio, ele já declarou que o pessoal está afim de um CEO para botar na Liga. Ou seja, agora vai haver a contratação de um CEO da Liga. Vamos começar a pensar em regulamento, financiamento, formato, tribunal de penas, disciplina financeira. Temos certeza absoluta que a CBF vai oficializar a criação dessa liga. Declarou o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. É verdade. Ou seja, a coisa, meu amigo, os caras estão querendo. Será que vai ter bola especial, musiquinha, tipo a Copa do Nordeste? Olha, eu não sei, mas seria muito legal se tivesse, até porque é uma iniciativa. E eles falaram, sabe o que também, Lucas? Eles falaram que isso aí é só o começo, porque se os outros clubes quiserem entrar, eles vão aceitar, não vão restringir ninguém, não vão barrar ninguém, e aí pode partir o novo Campeonato Brasileiro, porque realmente... Pode virar um novo Roberto Gomes Pedrosa, que vai dar origem de novo. Enfim... David, porque de fato, se você for parar para pensar, a Barclays Premier League, enfim, a própria Série A do Campeonato Italiano Calcio, a própria La Liga, são todos assim, são todos organizados pelos próprios clubes, a federação não se intromete nisso. Que foram dissidentes no passado. Para quem não sabe, o Liverpool é um dos maiores campeões ingleses, é o segundo maior, porque já foi ultrapassado pelo Manchester. Sabe quantas Premier League o Liverpool tem? Quantas? Nenhuma. Porque começou... Foi criada nos anos 90 e o Liverpool nunca ganhou uma Premier League. É verdade. Todos os títulos do Liverpool, ele era o maior campeão no passado. Sempre foram antes da Premier League acontecer. E aí, Salvador que fez o sinal que acabou. Salvador agora tá aqui também nos policiando. Amanhã falaremos mais, e ainda bem que ele está, porque senão a gente fala aqui até amanhã. Fala até amanhã. E o fato é... O fato é que sabe o quê? O quê? O vice-presidente da CBF falou, se o Marco Paulo Del Nero não aceitar, não... abençoar essa liga, essa união, esse campeonato no ano que vem, a partir do ano que vem, é burrice. Pois é. David, sabe o que me lembra, para terminar de fato? Essa competição lembra uma Copa que tinha na Europa, chamada Copa Latina, que times da Itália, Espanha, Portugal, se eu não me engano, França também, toda aquela região latina da Europa, que obviamente línguas derivadas do latim, jogavam. Aí jogava Barcelona, jogava Real Madrid... Jogava times da Itália, Milan, Inter. Aí é uma coisa internacional, mas no caso aqui o Brasil... 60, 70, no caso, enfim, o Brasil tem proporções geográficas como a Europa, né? Do tamanho da Europa. Que cada um pegando ali uma característica. É como se o Estado representasse um país, né? Perfeito. E na verdade, geograficamente... O território da Itália é o tamanho do Maranhão. É comparável. Exato, geograficamente. Você vê, o Estado de Minas é maior que a França, por exemplo.
Pois é, e David, só pra terminar aqui, a gente não deu os jogos que vão ter hoje do Brasileiro na rodada. Goiás, Sport, Flamengo e Cruzeiro, Joinville e Chapecoense. Fechamos, né? Salvador, destaques finais e eu começo com o comentarista da verdade, Lucas Haddad, o seu destaque final. Bom, David, vamos lá. Eu destaco aqui, o meu destaque final vai para o Lucas Leiva, jogador brasileiro, né? Que vez ou outra tá na seleção brasileira. Sabe pra onde ele pode ir, ô David? Lucas Leiva, que tá na seleção agora? Não, o Lucas O Leiva é o Lucas Lourinho. Leiva é do É o Lourinho, Liverpool, é o Lourinho que era do Grêmio, Grêmio, volantão. Diga. Ele pode ir pro Milan, porque o Liverpool e o Milan estão numa possível troca entre Lucas Leiva e o Menes. É mesmo, né? É, o volante brasileiro estaria interessado em atuar no clube italiano na próxima temporada. Ele também tá de bom grado querendo ir pra lá. É, mas essa troca aí eu não me vejo com grandes alardes, não. É uma troca normal, né? Não vai gerar muito alarde isso aí, não, né? Ô, David, você lembra daquele James Wilson, jogador que era muito cotado, todo mundo queria esse cara, que o Manchester falou que recebeu várias propostas? E falou que decidiu ficar com ele? Não, o James Wilson será emprestado, sabe pra onde? Pra onde? Pro Derby County. Ué, mudou de ideia então? Sim. Ia ficar, agora hoje não vai mais. E o Derby County é da segunda divisão. Que coisa. Ué, tinha Blackburn, tinha Everton, tinha muita gente da primeira divisão querendo. Mas o Manchester não vai botar o garoto pra jogar contra ele. Ah, é verdade. É porque acho que lá não tem aquela palhaçada de é contra mim, né? Não pode jogar e tal. Se é contra mim, eu que te emprestei. Acho que aqui agora não pode mais também, né? A CBF meio que proibiu isso aí. Sim. Então, graças a Deus. E agora aqui a novela De Gea, o goleiro. De Gea não assinará com o Real Madrid e deve permanecer com os Red Devils no Manchester United. Essa novela aí já tá mais do que chata. Mas sabe por quê? Já tá se arrastando há Porque meses. dessa vez o empresário do De Gea, Jorge Mendes, está furioso com o Real Madrid. O relacionamento do agente com o presidente Florentino Pérez teria acabado e o goleiro deve renovar com o Manchester United. Show de bola. David Sharp, o comentarista que não perde o charme, não perde o destaque final. Qual é ele? Lucas, eu falei no destaque inicial, lá no começo do programa, eu vou ter que falar agora, que o Edilson Capetinha, ex-atacante, é suspeito de ter ligação com fraude de prêmio de loteria, hein? O agente da Polícia Federal confirma mandado de condução coerciva durante a ação deflagrada em Goiás, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Sergipe e Paraná, e o ex-jogador da seleção brasileira nega envolvimento. É isso aí, Edilson Capetinha, suspeito de ter ligação com uma quadrilha especializada em fraudar os pagamentos de prêmios de loteria da Caixa Econômica Federal. A informação foi confirmada ao Globoesporte.com por um agente da Polícia Federal durante a operação para desmantelar o esquema em Goiás, no Distrito Federal e mais 4 estados. Segundo a PF, o esquema desviou mais de 60 milhões de reais. David, bateu uma fome porque eu senti um cheiro. De quê? De pizza. Bateu aquela fome. Já sentiu o cheirinho, né? Lucas, 60 milhões de reais. O Edilson precisa disso. O Edilson ganhou bem, Lucas. O Edilson jogou em grandíssimos clubes, jogou fora. Pentacampeão brasileiro, mundial. Mundial, né? Com o Brasil, campeão brasileiro, campeão de muita coisa. Campeão mundial pelo Vai Corinthians, saber, daquele né? título de 2000. Jogador, meu irmão, tem muito jogador que faz besteira e quando o cara tem mais que ele quer. Terrível, né? Falaremos disso. Como diria seu Narciso aqui, o seu... cara, você acha que ele vai parar nisso aí? O cara vai querer mais? Quanto mais tem, mais quer, né, Lucas? Isso. Aliás, Lucas, eu li uma matéria ontem da InfoExame que os maiores bilionários, se juntar os 160 maiores, isso não tem nada a ver com esporte, né? Mas os 160 bilionários considerados pela Forbes Brasil, aqui no Brasil, os brasileiros, isso daria, sabe quanto, Lucas? Quanto? 15% do PIB nacional. Olha, eu digo uma coisa. 160 pessoas. Isso porque a Forbes não bota os ricos de verdade. Os caras que são ricos de verdade, que não são bilionários, são trilionários, a Forbes não bota. Mas no Brasil tem trilionário? Olha, não sei se tem trilionário, mas tem marionete deles, tem pra caramba. Tem marionete de Rockefeller, de Rothschild, tem pra Dedéu. E esses sim são os caras ricos do mundo. Porque é impressionante, a gente viu lá, dono de Ambev, dono daquele grupo lá, como é que é, do Banco Safra, é maluco muito rico, é coisa assim de 88 bilhões de reais. Imagine quem faz parte do cartel da Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Nossa, aí mas vai muito... Imprime dólar, o cara imprime dólar, o cara produz o dinheiro dele. Aí vai longe. Não é que ele tem dinheiro, ele fala assim, não, eu quero 1 bilhão, ele vai e imprime. Aí e compra acabou. juros por isso. Aí acabou o programa, né? Acabou, Acabou o programa. A gente vai ser casa daqui pelo cartão bancário. Meu Deus do céu, você vai... Ó, Lucas, chega amanhã aqui vivo, hein, por favor, hein? Pode ficar tranquilo, chega fé em Deus que eu vou chegar então, aqui. pra botar uma notícia esportiva pra finalizar o programa, Portuguesa, Lucas, quer dizer, nem tão esportiva, né? Portuguesa de esportes, lá de São Paulo, né? A Luzinha Paulista alugou o ginásio do Canindé, sabe pra quê, Lucas? Pra quê, David?
para uma igreja evangélica por 10 anos de duração de contrato. E pensar que no passado a colônia portuguesa estava querendo expandir a formação católica, né? As grandes navegações foram motivadas por motivos católicos. E agora a Luzinha... Mas a Luzinha não representa mais os portugueses, não. Acho que não representa mais. A Luzinha não representa mais nada, já acabou há muito tempo. Renda do local, agora batizado como Renascer Arena, arcaria com despesas do clube rubro-verde. Cláusula pode derrubar contrato a qualquer momento. Você que faz fase, Luzinha. De uma grande família. Que fase. Que muito pode se orgulhar. Meu Deus. Pode ir, vambora. Salvador Rangel, muito obrigado a você, muito obrigado, Salvador. Lucas Haddad, Comentários da Verdade, você que nos ouviu, obrigado pela companhia, pela audiência. Voltamos amanhã, quinta-feira, torça pelo Mengão. Hoje, quem sabe, dia de G4, hein? Valeu. Palpites, Lucas, esquecemos, Lucas. 1h09 de programa. Lucas, palpite do jogo do Flamengo hoje. Hoje é 3x1 Flamengo, Salvador Rangel. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. David Sharp. Eu vou de 2x0 Flamengo. Acho que vai ser mais econômico, mais com a diferença. Todo mundo botou Flamengo. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Fui. Valeu. Fomos. Até mais, gente. Valeu.